Graça e paz, amigos. Aqui quem fala é Marcos Cardoso, do canal Emoções à Luz da Fé. Nosso tema de hoje está muito interessante, né? Nós vamos falar, o objetivo, né, desse vídeo hoje é falar sobre autorresponsabilidade. E o título, né, pode ter te chamado a atenção, autorresponsabilidade, a invenção de coach, né? Nosso último vídeo nós falamos sobre a mente vazia oficina de coach. Nós falamos sobre a questão de que o coach ele tem ganhado muitos cristãos com suas ideologias que são infundadas nas escrituras. O céu não aprova essas ideologias por vários pontos que foram trabalhados no último vídeo. Se você não assistiu, eu vou tentar, para mim é novo isso aqui tudo no YouTube, mas eu vou tentar colocar esse vídeo aqui em cima, vai aparecer em algum momento aí. Se não aparecer, eu vou deixar ele na descrição aqui embaixo para você, tá? Para você assistir, voltar e assistir o último vídeo. E o último vídeo ele teve uma grande repercussão por meu canal ser um canal iniciante, né? Mais de 100 visualizações. E eu vou pedir mais uma vez, você que é novo aqui ou está assistindo novamente e não se inscreveu, se inscreva no canal. Imagina aí se essas pessoas que assistiram se inscrevessem, assine o sininho, também ative para que quando tiver um novo vídeo você seja notificado para você não perder. Mas e aí? A autorresponsabilidade é invenção de coach? E eu digo que não é invenção do coach. O coach ele deu uma grande ascendência, principalmente no tempo em que eu fiz a minha formação e me encantei pela metodologia, pelo modo de trabalhar, por já gostar de trabalhar com pessoas, de lidar com pessoas, de estudar comportamento, cérebro humano. E isso, nesse período, algo que me ajudou muito acerca de compreender mais foi a questão da autorresponsabilidade. Só que, como a palavra de Deus diz, não existe nada de novo debaixo do céu, né? Eclesiastes 1:9. Nós sabemos que a autorresponsabilidade é algo que tem sido pautado há muito tempo. E, principalmente, a Bíblia. A Bíblia foi a primeira ciência, né, a falar sobre autorresponsabilidade há muito tempo atrás. Eu digo de forma verdadeira e pautada naquilo que Deus diz, né? Então, a Bíblia já vem falando há muito tempo sobre autorresponsabilidade. Só que a ascendência do coach ele se deu também por conta da autorresponsabilidade. Nesse período da ascensão do coach, né, no período em que eu fiz a minha formação ali, entre 2017 a 2018, a psicologia, o CRP, eles, né, que é o Conselho Regional de Psicologia, eles começaram a, vamos dizer assim, que ficar com medo do coaching. Por quê? O profissional coach ele ajudava muitas pessoas. E muitas pessoas que iam para a terapia com um psicólogo, eles não conseguiam ter tanto, eles viam que não tinham tanto resultados assim, ou queria algo mais rápido. Então, o coach ele veio trazendo ele trouxe, na verdade, ali a questão da autorresponsabilidade e é algo que é bíblico, né? Mais uma vez, reitero, não é invenção de coach, é autorresponsabilidade. E nessa o coach acertou, né? Na verdade, ele trouxe à tona aquilo que é realmente uma realidade e que todo ser humano ele deve ter a responsabilidade por tudo pelos seus comportamentos, na verdade, né? Pelo aquilo que ele faz, pelo aquilo que ele gerencia, quer seja seu dinheiro, seus comportamentos. Ou seja, o que está dentro da esfera da sua responsabilidade, né? A pessoa ela tem que assumir a responsabilidade por tudo isso. Então, o coach ele veio falando sobre isso. E como a psicologia, por outro lado, ela tem um meio em que isso é um próximo vídeo, nós vamos falar sobre isso também, né? Assim como diz o renomado psiquiatra Theodor Dorimpo, do livro Evasivas Admiráveis, a psicologia ela tenta subverter a moralidade humana. Ou seja, o ser humano, para tudo hoje, existe uma desculpa. Ou seja, ele tem um meio em se desculpar do seu comportamento. Ou seja, ele não tem responsabilidade pelos seus comportamentos. Então, se uma pessoa ela é impulsiva, agressiva, uma pessoa que não tem, vamos dizer que não consegue lidar com as suas emoções, com a raiva, com a ira, essa pessoa ela pode ser
intitulada, ou melhor dizer, rotulada com um transtorno, que assim como o próprio DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística, ele tem mais ou menos umas 1000 páginas, né? Então, ele fala que não existe marcadores biológicos para transtornos mentais. Eles não encontraram para a maioria dos transtornos mentais. Então, eles rotulam as pessoas, e as pessoas são rotuladas, ou seja, as pessoas elas acabam não assumindo a sua responsabilidade daquilo que eles mesmos causam. Então, se você é hiperativo, é impulsivo, quando não há um marcador biológico, porque todas essas questões precisam ser olhadas com um olhar de compaixão, mas também lembrando que o ser humano ele não só é matéria, mas ele tem um coração. O ser humano ele tem algo espiritual, como a mente. A mente humana é algo espiritual. Por que espiritual? Porque é imaterial, é impalpável, ninguém consegue tocá-la. Né? Tem até uma frase eu vou trazer essa frase, onde um neuropsicólogo ele fala sobre, um neuropsicólogo alemão, no livro A Culpa é do Cérebro, é um dos livros que eu estou lendo agora, e a frase bem interessante desse neuropsicólogo, ele diz assim, ó, que eu vou parafrasear, que eu não me lembro muito bem ao certo como diz a frase, mas ele diz assim, ó, que o ser humano ele precisa ser olhado como um todo. Quando o ser humano ele tem vontades, sentimentos, e aí nós não conseguimos tocar. Ou seja, existem situações da nossa vida, ou melhor, partes, né, da nossa vida que são manifestadas sentimentos, emoções, e quando nós olhamos isso, nós precisamos entender que só um ser espiritual pode explicar aquilo que é espiritual. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, a mente humana, em sua amplidão, ela só pode ser explicada espiritualmente. E a Bíblia, ela traz o norte e explica sobre as nossas faculdades mentais, sobre as nossas respostas, sobre a dinâmica do nosso coração. Então, quando eu refiro coração, eu falo a mente, que é um termo bíblico. Então, isso subentende-se que quando nós entendemos que a mente é espiritual, nós entendemos também que a mente não pode adoecer. A mente, algo imaterial, não pode ficar doente. A mente ela pode ser afetada pelo cérebro, ou seja, o cérebro pode ficar doente porque é algo físico, é algo palpável, pode ser visto através de um exame de imagem. Então, o cérebro pode ficar doente e com o cérebro doente pode ter dificuldades cognitivas, os pensamentos, aí já entra na área mental. Mas a mente em si ela não pode ficar doente porque ela é algo imaterial. Não tem como algo imaterial ficar doente. Então, hoje as pessoas acabam rotulando o meio psiquiátrico, rotulam as pessoas com uma doença mental que não existe. E essas pessoas têm problemas na dinâmica do seu coração, pode ser ídolos do coração que elas ergueram em seu coração, assim como diz a palavra, Ezequiel 14:3, e isso frustra as expectativas das pessoas, e elas acabam tendo, né, problemas nas suas emoções, né? Então são algo que eu posso trabalhar posteriormente em outros vídeos, mas a psicologia e outros meios acabam tirando a autorresponsabilidade, ou seja, você é responsável pelas suas ações. Porque muitas das vezes a pessoa ela fica estressada e existe uma desculpa por trás do estresse, não você tem um transtorno ou algo do tipo que faz com que você fique estressado. Nós precisamos fazer uma distinção, assim como a Bíblia faz. A Bíblia ela faz a distinção de o que é doença, ela nos dá o norte daquilo que é doença e aquilo que é o pecado. E esse é o título do nosso próximo vídeo, né? O tema do nosso próximo vídeo, né? Então, nós precisamos entender. As pessoas que chegam para mim, que eu atendo, eu sempre tiro a possibilidade de questões físicas com marcadores que interferem no processo de lidar com suas emoções. Pessoas, por exemplo, que chegam até mim com
diagnóstico de ansiedade, depressão, é, síndrome do pânico. Então, essas pessoas são encaminhadas para fazer exames laboratoriais de sangue, onde essas pessoas elas vão ali receber ali como é que estão as suas taxas, né? Que isso vai de alguma forma interferir ao lidar com as suas emoções. Assim, se há uma desregulação, nós trabalhamos a questão da para entrar em regulação e depois nós partimos para lidar com suas emoções. Então, tiramos a hipótese das questões físicas relacionadas, mas nós não tiramos a responsabilidade da pessoa. Não, você está assim por quê? É claro que uma pessoa que não dorme direito, ela tem dificuldade em lidar com o estresse, com suas emoções, só que isso não é determinante. A pessoa ela tem que entender que mesmo essa pessoa tendo dificuldade com sono ou dormir, as pessoas ao seu redor elas não têm responsabilidade, ou melhor dizer, elas não têm culpa por conta do sono dessas pessoas. E Deus ele nos deu a capacidade. Provérbios, né, o livro de Provérbios ele diz que o espírito do homem, do homem o sustém no momento da doença. Ou seja, espírito quer dizer caráter moral. Ou seja, no momento da dificuldade, o nosso caráter moral ele nos ajuda a vencer, ou seja, não deixar com que a gente extrapole. Claro que vão existir momentos que a pessoa ela vai extrapolar e a pessoa, a compreensão, é preciso ter compreensão do outro lado também. Mas isso não é determinante. Eu e você, nós não somos comandados pelos nossos neurônios, nós somos filhos de Deus. Mas hoje o que acontece é isso, autorresponsabilidade, as pessoas não querem ser responsáveis pelos seus próprios problemas, pelos seus próprios comportamentos. Nós vemos isso nessa questão de autorresponsabilidade, e a Bíblia ela fala que nós precisamos ter sim responsabilidade. Nós vamos ler um texto hoje que está lá no livro de Mateus 25, né, a parábola dos talentos. Ele diz assim, acompanhe comigo. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outros deu de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e fez um ajuste de conta com eles. E aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos entregou outros 5, dizendo: ó Senhor, me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. E o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha e participe da alegria do meu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que eu ganhei. E então o Senhor disse: muito bom servo, servo bom e fiel. Você foi no pouco fiel e sobre o muito eu irei te colocar. Venha participar da alegria do meu Senhor. E chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o meu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem o que tem 10, porque todo a quem tem, mais será dado, e quem tem abundância, mais a quem não tem, o que tem lhe será tirado. Então, nós vemos a partir da parábola dos talentos que aqui mostrou que um homem foi à terra, saiu, viajou, foi para outro país e deixou algumas pessoas encarregadas de alguns bens. E essa pessoa tinha a responsabilidade de multiplicar esses bens. Essas pessoas não
multiplicaram esses bens. Ou, na verdade, um que recebeu o talento não multiplicou esse bem. Então, ele teve que assumir a responsabilidade do erro dele. O que é que ele fez? Ele falou, ele inventou uma desculpa. Ele falou: ó, Senhor, eu sei que o Senhor é aquele que colhe onde não plantou, que o Senhor junta onde não espalhou. É por isso que eu escondi esse dinheiro. Ou seja, ele veio com a desculpa, né? Ele não queria assumir a responsabilidade. Então, o Senhor fala: servo mau e preguiçoso. Então, na maioria das vezes, as pessoas que não querem assumir as responsabilidades, elas são preguiçosas, elas não querem assumir a responsabilidade dos seus próprios atos. Então a gente busca sempre encontrar um meio da gente desculpar o nosso comportamento. Nós sempre, essa frase é muito interessante, nós sempre vamos procurar um comportamento ou algo positivo para legitimar e encobrir a nossa permanência no nosso comportamento negativo. Ou seja, sempre nós vamos buscar uma desculpa para encobrir o nosso erro. Então nós precisamos entender que enganoso é o coração. A palavra diz que o nosso coração, ali está referindo a nossa mente, é enganosa, os nossos pensamentos, os nossos desejos. É por isso que nós precisamos ser apacentados, apacentar o nosso coração pela palavra, ou melhor, pastorear o nosso coração pela palavra, porque o nosso coração é enganoso. Então a Bíblia ela fala sobre autorresponsabilidade. E não, o coaching não é invenção do coaching. E isso fez com que, nesse período que o coaching ascendeu sobre autorresponsabilidade, muitas pessoas começaram a ter testemunho que passavam muito tempo fazendo terapia com psicólogo e tal, e não tinha resultado, e assim como foi com o coaching, eles tiveram resultado. Por quê? Nesse ponto, o coaching ele foi feliz porque ele falou sobre autorresponsabilidade, ele falou sobre autorresponsabilidade. E as pessoas começaram a ter uma mudança significativa acerca da autorresponsabilidade. Então, algo que a Bíblia já fala há muito tempo. E as pessoas acabam não assumindo as suas responsabilidades. Então, entenda que ser responsável com aquilo, com os seus comportamentos, você não deve ser responsável de tudo ao seu redor, ou tudo aquilo que lhe acontece. Isso não é o princípio da autorresponsabilidade. Você deve ter responsabilidade naquilo que você faz e na forma com que você reage às situações. Então, se você reage com raiva, com ira, você tem que se responsabilizar por isso. Se você diz uma palavra errada, um comportamento errado, você é responsabilizado por isso. Muitos cristãos hoje culpam a sua natureza pecaminosa pelos seus erros. E isso não tem fundamento bíblico. Muitos falam: não, eu errei porque é a minha natureza. É a minha natureza que é assim mesmo. Então, isso começou de Adão, né? E passou por todos, né? O quê? A tendência de se desculpar. Quando o Senhor chegou para Adão, ele falou: Adão, onde estás? Comeu do fruto que eu falei que não era para você comer. Ele falou: olha, a mulher que o Senhor me deu, ele já começa a colocar a culpa em Deus. A mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. Aí o Senhor foi lá para Eva. Eva, opa, eu não, foi a serpente. Então, eles começaram a colocar uma culpa em cima do outro. Então, o ser humano em si, eu e você, nós não queremos assumir responsabilidade. Nós não queremos assumir responsabilidade. Mas nós precisamos assumir responsabilidade pelos nossos erros. E isso só acontece quando o Senhor, quando acontece verdadeiramente, quando o Senhor habita em nosso coração. Jesus, ele pode nos ajudar a vencer. Ele que faz em nós aquilo que é bom. Tudo aquilo que nós fazemos de mal é nós mesmos, mas aquilo que nós fazemos de bom é resultado da atuação de Jesus na nossa vida. Então, a partir de hoje, ore ao Senhor, peça a Deus que lhe ajude a ter mais autorresponsabilidade pelos seus comportamentos. Você ter responsabilidade pelo aquilo que você faz e não culpar ciclano, fulano, ou muitos do mundo hoje acabam culpando ou falando: não, é porque eu vi no horóscopo que meu signo é de touro ou de Áries, de virgens, e meu comportamento é assim. Então muitos pautam seus comportamentos a partir de signos e horóscopos. E os cristãos estão na mesma
não mesmo vendo horóscopo ou algo do tipo. Sim que existem cristãos hoje também que acreditam em horóscopo, mas é, muitos cristãos desculpam na sua natureza. Não, a minha natureza pecaminosa, eu não tenho para onde correr. Onde eu vou, o pecado tá do meu lado, eu vou pecar de qualquer forma, né? Então, a autorresponsabilidade é você entender que quando você erra, a culpa é sua, ninguém é culpado pelo seu erro, ninguém te forçou a nada, nem Satanás, ele pode, nem Deus e nem Satanás. Deus não pode te pressionar a fazer aquilo que é certo, e nem Satanás, ele pode te pressionar a fazer com que você faça as coisas erradas. Então, Satanás ele vem com a tentação e nós tomamos a decisão e caímos. Então, a responsabilidade, nós devemos nos responsabilizar pelos nossos próprios atos. Então, nós precisamos entender a importância da autorresponsabilidade no contexto de lidar com as emoções, de lidar com as dificuldades da vida e aprender a ser um bom cidadão, um bom filho, um bom esposo, um bom pai. Nós precisamos disso. E o próprio Senhor Jesus nos ensinou a ser responsáveis. E a Bíblia diz, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Será que eu e você nós iremos aprender desse bondoso mestre? Que o Senhor nos abençoe. Que possamos seguir as pisadas de Jesus. Que possamos aprender dele, que é manso e humilde de coração. Eu te espero no próximo vídeo e Deus te abençoe.